Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 21 de novembro até o dia 27, sábado próximo. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para essa semana que é uma semana entre eclipses. Nós tivemos o eclipse lunar acontecendo aqui no signo de Touro a 27 graus e daqui a 15 dias nós vamos ter um eclipse solar acontecendo no signo de Sagitário no dia 4 de dezembro. Ou seja, nós estamos em uma semana que é justamente o meio do caminho entre os eclipses e nós vamos ter uma lua minguante acontecendo aqui no signo de Virgem. Sendo que essa semana nós temos também algumas mudanças acontecendo no céu, mudanças de energia, nós vamos começar uma nova temporada, nós vamos iniciar a temporada sagitariana. Sol entra em Sagitário já no domingo às 23 horas e 33 minutos. O Sol vai finalmente sair do profundo, intenso, transformador, curador signo de Escorpião, aquele em que leva a gente para as crises, para um mergulho interno profundo. E agora que a gente passou por isso, que a gente está renascendo como fênix, agora é hora de voar alto com o Sol entrando no signo de Sagitário. Sagitário é o signo que tem a visão de cima, é uma visão ampla de um quadro maior. Imagine uma cidade enorme, toda linda, e você sobrevoando essa cidade, vendo a beleza dela ali lá do alto. É diferente do signo de Escorpião. O signo de Escorpião vai lá para o submundo, vai lá para as águas pluviais, vai lá para os esgotos do mundo, olha por trás da parede, onde tem aquela pintura linda, aquele papel de parede lindo. Ele ultrapassa essas maquiagens, ele mergulha para trás e enxerga ali os canos todos, os fios passando, ou seja, o signo de Escorpião é um signo que não está ali para olhar a beleza de nada, ele está ali para olhar o que realmente representa cada situação. Já o signo de Sagitário não, o signo de Sagitário quer olhar o mundo como um todo, quer entender as coisas, quer pegar a sua flecha e atirar para algo novo, para novas experiências, para novos conhecimentos, para novas fronteiras. É uma energia que quer conhecer gente nova, que quer ultrapassar as fronteiras para conhecer novas culturas, para chegar ali e conhecer novos hábitos, novos comportamentos, novas filosofias, pensamentos diferentes do que ele costuma ter, visões diferentes daquelas que ele já está meio cansado, que ele já quer mudar. Lembrando que o signo de Sagitário é uma energia mutável e adora mudanças. Ele se apega à sua verdade, mas ele também cansa dessa verdade absoluta, daquela ideia, daquela crença e busca sempre algo além para poder mudar de ideia, para poder entender algo através de uma nova visão, de uma nova percepção. E por isso o signo de Sagitário é um signo muito otimista, é um signo que está sempre em busca de algo que pode vir a melhorar, a ampliar a visão dele, o conhecimento dele. Então ele não fica preso ao passado, é uma energia que detesta ficar presa ao passado, que detesta ficar remoendo ressentimentos e coisas do tipo. Isso é uma energia mais de Escorpião, que vai lá e mergulha naquelas questões profundas que causam dor, feridas, mágoas, e depois que ele se resolve aqui nessa energia escorpiana, ela está aí para a gente poder resolver essas questões, para poder ir para o voo aí da águia voando por cima, tendo aquela visão mais ampla de um quadro maior, na energia sagitariana, indo em busca de novas experiências, de novas vivências, de novas pessoas, de novas culturas, de novos saberes. Ou seja, nós estamos entrando nessa energia e é por isso que geralmente quando o Sol entra no signo de Sagitário, é quando nós sentimos muita vontade de viajar, de sair da nossa mesmice, a mesmice aqui de Câncer. O signo de Câncer é a nossa conchinha, é a nossa casa, é onde a gente se sente segura, onde a gente se sente familiarizado com tudo. E não por acaso o signo de Sagitário faz um quincúncio natural para o signo de Câncer,
Por quê? Porque o signo de Sagitário simplesmente não se apega a essas coisas cancerianas, não fica apegado ao passado, não fica remoendo sentimentos. O que ele quer? Ele quer desapegar dessas correntes familiares, dessas pessoas que já são comuns, que passam segurança para ele, e ele quer se aventurar em novas culturas, em famílias que são diferentes da dele, em pessoas que têm ali saberes completamente diferentes, ou seja, por isso que nós sentimos um pouco uma vontade de sair do lar, de cortar esses elos que nos apegam às nossas raízes, principalmente aqueles elos sentimentais, e simplesmente ir se divertir, curtir a vida, experimentar algo novo. É claro que toda experiência nova traz novos conhecimentos, novos saberes. E dentro da espiral do conhecimento, é claro que sempre que nós vivemos novas experiências, nós vamos evoluindo nessa espiral, né? Então a gente vai sempre crescendo, ampliando o nosso saber conforme a gente sai da nossa conchinha e a gente experimenta um mundo além das quatro paredes. É claro que nem todo mundo pode pegar um avião e sair viajando pelo mundo. Muitas pessoas podem sentir vontade de viajar de uma outra forma. De repente, através de livros, conhecimentos que podem ser adquiridos online, ainda mais com Júpiter ali em Aquário. Então, pode ser que muitas pessoas comecem a sentir um certo comichãozinho assim para fazer cursos, para aprender um pouco mais, para se informar um pouco mais. E essas informações, elas podem ser um pouco mais místicas, porque Júpiter já está próximo ali também de Peixes. Então, esse lado do misticismo, do esoterismo, de conhecimentos mais espirituais, isso pode ter bastante força também, até porque Marte e Netuno estão começando a conversar aí também. Nós temos aí Marte em Escorpião, Netuno em Peixes, ou seja, nós temos um pouco essa energia aí do esoterismo, do ocultismo, muito forte também, da espiritualidade, muito forte também nesse momento. Então é super bacana a gente estar aberto a conhecer coisas novas e também ir em busca. Lembra que o signo de Sagitário é o signo da flecha, né? Ele solta a flecha e corre atrás para ver aonde que essa flecha foi parar, para poder extrair o máximo de informação daquele lugarzinho onde a flecha parou. Ou seja, o momento agora é o momento de irmos em busca de novos conhecimentos, de novas aventuras, de novas páginas que possam trazer para a gente novos saberes e principalmente, de repente, até mudar nossas crenças, mudar a nossa visão de mundo. É na energia sagitariana que nós renovamos as nossas crenças. E essa semana a gente vai ter aí um aspecto muito importante, que é o Sol e Mercúrio tocando o nodo sul em Sagitário e fazendo oposição ao nodo norte em Gêmeos. Essa conjunção é muito importante. Por quê? Porque o Sol, estando em Sagitário, está ativando Júpiter, que é o regente desse nodo, tá? Porque os nodos, eles estão no signo, então tem um lorde aí, né? Tem um regente desse nodo, é um dispositor. O dispositor desse nodo é Júpiter e do nodo norte é Mercúrio. Sendo que os nodos, eles representam aquilo que a gente precisa vivenciar, né? Passar por novas experiências, que é o signo de Gêmeos. Então, nós estamos sendo convidados, já vai fazer 1 ano e meio mais ou menos, a nos informarmos um pouco mais. Além da informação, é importante a gente buscar a fonte, saber de onde veio, fazer pesquisas, como um verdadeiro jornalista ali, sabe? Aquele jornalista investigativo que vai lá e procura saber as fontes de tudo. Ou seja, a energia boa de Gêmeos é uma energia em que busca informação, em que busca registrar o que acontece. Por isso que muita gente, de repente, começou aí a fazer anotações dos acontecimentos da vida, começaram a escrever diários. Se não começou a escrever diário, de repente tem aí um planner, o planner aonde ali consegue registrar os acontecimentos também da vida. Se não isso, pelo menos uma agenda, para poder ter algumas anotações, alguns highlights ali dos acontecimentos mais importantes. Se não isso, de repente um blog, de repente algum áudio que começou a gravar, algum tipo de informação a gente começou a registrar nesse período em que o nodo norte esteve em Gêmeos. É claro que a gente está se comunicando muito mais, seja através de tecnologia,
de celular, seja por escrita, seja de forma falada, de forma artística, mas de alguma forma a gente se comunicou. Nós utilizamos muito a conexão aí e lives por todo o canto, né, conectando a vizinhança, né, a nossa vizinhança um pouco distante, mas conectando todo mundo, transformando todo mundo em vizinhos ali, podendo ouvir e ver shows, por exemplo, de artistas, acompanhar a vida dos artistas online. Nós tivemos aí também no início, né, dessa entrada do Nó do Norte em Gêmeos, nós tivemos aí vizinhos no início da pandemia fazendo serenatas, tocando instrumentos musicais pela janela, vizinhos conversando nas janelas. Vocês lembram disso? Isso aconteceu justamente quando o Nó do Norte entrou no signo de Gêmeos, e o signo de Gêmeos tem relação com vizinhos também, com a nossa comunidade, com a vida social que nos ronda ali, né? Com a nossa praça ali. E o Nó do Sul, que é a energia que pede para a gente soltar, né, está falando sobre crenças, por isso que foi tão falado sobre crenças limitantes, ideias que nós temos que foram enraizadas. O Nó do Sul está relacionado à Lua, o Nó do Norte está relacionado ao Sol. Então o Nó do Sul ele fala sobre o passado, os acontecimentos do passado, pede para que a gente volte lá e revise tudo que está dentro dessa sacolinha, ou seja, o que foi, quais foram as crenças que foram passadas para você, que você de repente agarrou aquilo ali como uma verdade absoluta e que de repente te limitou, que te trouxe correntes, que te trouxe medo, que te trouxe dificuldade de expandir, de crescer, que tirou a sua alegria, a sua espontaneidade. O que foi que aconteceu aí? Esse eixo nodal sul aí, ele está pedindo realmente para que a gente volte ali, revise essa área e que a gente solte essas ideias, essas crenças, esses conceitos, essas filosofias. E toda crença, de certa forma, também está relacionado a fanatismo, ou seja, se você tem alguma coisa que você é fanático, que você tem uma crença tão absoluta que todo o resto está errado, só você é certo, só a sua ideia é certa, com certeza esse Nó do Sul em Sagitário balançou isso aí. Talvez líderes espirituais podem ter sido mostrados através da verdadeira face. A gente pode ter visto as lentes cor-de-rosa saindo diante de algum líder espiritual que a gente seguia, que a gente acompanhava, ou pelo menos se questionado, se perguntado: essas pessoas são reais? Elas realmente fazem o que elas dizem que fazem? Ou são apenas pessoas que passam uma imagem, que são ótimos para discursar, para dar lição de moral, mas quando a gente aproxima a lente nessas pessoas, a gente vê que elas não são bem aquilo que elas dizem que são. Ou seja, nós tivemos muitas revelações, talvez de pessoas que tinham ali uma conotação mais de mestre, de guia, de orientador, né? E pode ser que algumas pessoas tenham passado por isso, ou de repente não aconteceu nada, foi só uma mudança interna mesmo, ou pode ser também que, se estava tudo direitinho aí relacionado à sua crença, à sua religião, pode ser que isso não tenha sido mexido, tenha ficado intacto, mas tem outros temas que Sagitário rege, como viagens internacionais, intercâmbios e conexões com o estrangeiro, tudo aquilo que é estranho, diferente daquilo que a gente está acostumado, como culturas diferentes, tem relação com a cultura, né? O signo de Sagitário é o signo da cultura, e nós vimos que o lado cultural do mundo aí passou por bastante desafio. Além disso, o signo de Sagitário também fala sobre universidades, estudo, e aqui nós tivemos muitos desafios com estudos à distância, estudos utilizando aqui, olha, Gêmeos, através de um computador, através de uma telinha de celular, com o professor falando numa webcam e um monte de gente de dentro de uma janelinha, um do lado do outro, um vizinho do outro, ou seja, nós tivemos que sair dessa coisa mais distante, né, de universidade, e ir um pouco para Gêmeos aqui também. É claro que o eixo da educação, que é esse eixo aí, teve muito enfoque
durante esse período, porque nós tivemos uma pandemia no meio disso e nós tivemos que nos reajustar tanto nas escolas, na escola do filho, no nosso estudo, como também no trabalho, reuniões de casa e coisas do tipo. Ou seja, nós passamos por muitas transformações, muitos desafios e tivemos que ver o mundo de uma outra forma, né? E essa outra forma pode ter trazido uma nova percepção de valores também, tá? De valores do que precisa ser distanciado ou não, se é necessário realmente as pessoas saírem de casa para ir trabalhar, se o home office não é uma coisa boa, o que acontece quando a pessoa trabalha de casa, como que ela transforma a sua rotina, ou seja, o nó do sul aí mexendo muito com essas questões aí da lua também. Bom, essa semana a gente vai ter então essa conjunção e essa oposição com os nodos, que é um momento em que a gente vai ser colocado em teste, no sentido de, e aí? Você percebeu as mudanças, você tirou as lições desse eixo da educação, do conhecimento, você tirou as lições das experiências que você passou na sua vida, o que você está extraindo de bom? Você está olhando para o lado bom, lado otimista das coisas, ou você só está olhando para o lado negativo e ruim das coisas? Você soube fazer uma limonada com os limões que a vida te deu? Ou você só reclamou dos limões que a vida te deu? Quais foram as crenças limitantes que de repente você conseguiu compreender e, quem sabe, trabalhar e até mesmo se soltar, se libertar delas? Júpiter passou grande parte desse período no signo de Aquário. E o signo de Aquário também é um signo de libertação. Os signos mais livres do zodíaco são estes dois, olha. Aquário e Sagitário, por isso que eles se dão muito bem. As pessoas desse signo geralmente se dão muito bem. E Júpiter aqui, ele auxiliou demais esse nó do sul aí para a gente poder mudar a percepção de muitas coisas, de muitas crenças realmente, que estavam limitando a nossa expansão e o nosso conhecimento. Então, essa semana é um momento em que talvez a gente vai ser colocado à prova para ver se a gente realmente entendeu as mensagens que esses nodos estavam tentando passar para a gente. E lembrando que sempre que os nodos estão envolvidos, simboliza que a gente tem uma semana em que acontecimentos que são meio destinados a acontecer, situações que elas vêm e trazem para a gente uma experiência que geralmente modifica alguma visão, algum entendimento. Isso pode acontecer essa semana também, tá? Principalmente relacionado a crenças e uma inovação, uma simplificação das ideias. Ou seja, o signo de Sagitário é o signo que traz esse conhecimento complexo e o signo de Gêmeos é aquele que traduz essa informação complexa, simplifica, faz ali um artigo, uma reportagem para uma revista, esclarecendo tudo, colocando numa linguagem que todo mundo tem acesso e pronto. Simplesmente a informação fica acessível a todos e compreensível a todos também. Então isso é maravilhoso, talvez a gente tenha aí alguma informação que pode passar por esse processo de simplificação, mas é importante a gente entender também que, por mais que ocorra essa tradução dessa informação mais complexa, que Gêmeos vai lá e traduza isso para a gente, é importante a gente saber que as informações que vêm podem ser boas, podem ser não tão boas, podem fazer a gente mergulhar de novo em questões delicadas, profundas. Pode ser que a gente tenha ainda que revisar algumas questões, talvez a gente tenha que repensar o sentido de muitas coisas e valores de muitas coisas na nossa vida. Ou seja, tem todas essas questões aí que podem vir através de uma informação, de um download que a gente recebe aí e que é importante a gente transmutar ou ser resiliente para poder lidar com essas informações, às vezes difíceis também. Não significa que as informações ou os conhecimentos ou os dados venham de uma forma positiva, mas a energia sagitariana costuma ver o copo meio cheio, ou seja, costuma ver o quadro todo. A crise está acontecendo só nesse pontinho aqui, né? Aquela informação veio aqui, está vinculado a isso aqui, mas o signo de Sagitário, ele se eleva, ele olha de cima aqui para a situação e ele fala, opa, eu estava vendo só esse pontinho aqui, eu estava focado aqui, nesse ponto, mas se eu ampliar a minha visão, eu vou ver que
O rio, ele não passa só por aqui. O rio, ele tem o passado, ele tem o presente e ele tem o futuro. Ou seja, quando ele enxerga um quadro todo, esse problema que parecia um problemão, ele se torna pequenininho e aí pronto. E aí ele consegue enxergar um quadro maior e fica mais otimista, sabendo que esse acontecimento pode ser apenas um reflexo do que vem melhor aqui na frente. Ou seja, aqui teve um probleminha, mas lá na frente esse probleminha é a solução para algo melhor que está lá para gente, porque o signo de Sagitário é aquele que vê o copo meio cheio. Então, a vida não está aí para prejudicar a gente, o universo, o cosmos não estão aí para prejudicar a gente, eles estão aí para ajudar a gente. Então, essa informação é importante. Então, aqui, olha, a gente tem o signo de Sagitário entrando aí em ativação com o Sol no domingo. Na segunda-feira a gente praticamente não tem aspectos nenhum, a não ser a Lua transitando no signo de Câncer, mexendo bastante com as nossas emoções. E na terça-feira é quando a gente vai ter o Sol fazendo essa conjunção aí às 16h03. O Sol vai fazer conjunção com o nó do Sul e oposição ao nó do Norte. E ainda a gente vai ter a Lua fazendo aí um trígono lindíssimo para Netuno, talvez jogando a gente para um entendimento, para olhar para situações do passado que talvez a gente precisa mudar, e essa tradução do nó do norte aí em Gêmeos seja muito útil para que a gente entenda e perceba o quadro maior. Até porque logo depois, na quinta-feira, olha, nós temos aí na terça-feira o Sol fazendo conjunção com esses nodos, e na quinta-feira a gente tem Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, que é o dispositor, tá, desse nó do norte. Ele também vai se unir ao nó do sul e ao nó do norte. Então nós temos terça e quinta-feira, dias importantes com muitas informações vindo, e que essas informações elas podem mudar de certa forma a nossa percepção de mundo, nossa percepção de vida, o nosso entendimento de uma área específica da nossa vida, que de repente venha mudar as nossas crenças, porque a gente conseguiu entender com mais clareza uma coisa que estava difícil de ser entendido. Ou seja, é um momento muito mágico para o que esses nodos estão trabalhando nos últimos um ano e meio. E com os eclipses, esse é um momento muito mágico para a gente compreender algumas questões, soltar algumas crenças e viver a vida com mais leveza, sem tanta paranoia, sem tanto fanatismo, sem ser dono da verdade. A gente pode se tornar mais tranquilo em algumas questões aí na nossa vida, tá? E olha, na quarta-feira nós temos aí Mercúrio também entrando no signo de Sagitário. Mercúrio vai entrar aí às 12h36, horário de Brasília, ou seja, 12h36. Então nós temos aí o Sol entrando no domingo, e depois no dia 24, na quarta-feira, Mercúrio também vai se unir, por isso que ele vai fazer conjunção aí com o nó do sul e oposição ao nó do norte também. Ou seja, Mercúrio entrando aqui é aquele momento em que a gente vai começar a querer falar e a conhecer, e a estudar, e a pesquisar, e a ter curiosidade sobre assuntos que ultrapassem as nossas barreiras, as nossas fronteiras, as nossas limitações. A gente vai querer expandir a nossa mente, conhecer muito, estudar muito, ler muito, mas é importante ter cuidado com o Mercúrio em Sagitário, porque geralmente esse Mercúrio em Sagitário, ele acumula muito conhecimento, ele junta um monte de livro, começa a ver um monte de tutoriais, de cursos, se inscreve em um monte de curso online, busca um monte de coisa, mas não vai conseguir assistir ou conhecer ou ler ou se informar nem 1% daquilo que comprou, que pagou para ter, que buscou informação. Pode ser que não consiga. Por isso, é importante a gente ter uma certa medida. Aqui a gente tem uma certa sabedoria, uma certa sagacidade para não se perder em meio aos conhecimentos, às informações ou nas palavras também. Mercúrio
Mercúrio em Sagitário costuma falar muito, discursar muito, fazer palestras e palestras e palestras e simplesmente se perder em meio às suas ideias e acabar não levando, não trazendo nada de inovador para as pessoas, né? Para aquelas pessoas que estão ali ouvindo. Mas esse momento de Mercúrio em Sagitário, ele é muito favorável para a gente ampliar as nossas ideias, para a gente ir em busca de informações diferentes, novas e que surpreendam a gente. Lembrando, a energia sagitariana é uma energia aventureira. Ela adora se aventurar pelo desconhecido. Aquilo que é desconhecido, aquilo que é novo, aquilo que instiga ele, sabe? A ir em busca mais e mais do que aquilo ali significa. Isso é delicioso. Mercúrio aí adora e o signo de Sagitário também adora isso. Então, aqui nós temos a busca pelo saber de forma otimista, alegre, expansiva e que vem aí Mercúrio no signo de Sagitário. E aí nós temos a Lua entrando nesse mesmo dia, nessa quarta-feira, entrando no signo de Leão e é claro que essa energia vai ativar aí um grande triângulo de fogo, trazendo muito entusiasmo, muita alegria, muita espontaneidade para a nossa semana. Mas é importante ver que esse grande triângulo de fogo, ele está acontecendo com o nó do sul, com Quirón e com a Lua em Leão. Isso simboliza que nós estamos entrando em uma fase minguante e que o mergulho é para dentro. O mergulho é para autocompreensão, para autocura, para o autoentendimento, para a busca de si mesmo, procurar entender quem você é, qual a sua missão, qual o objetivo da sua jornada, quão conectado com essa jornada você está. Ou seja, a gente pode ficar um pouquinho mais nessa vibe aí. Lembrando que um pouco antes, na terça-feira, a gente vai ter a Lua também aqui no signo de Câncer, fazendo um grande triângulo de água. Então, nós vamos mergulhar nas nossas emoções e depois, quando acontecer o grande triângulo de fogo, nós vamos ir em busca do entendimento do que está acontecendo com a gente. Então, é uma semana de muita reflexão também. E essa reflexão ela é muito boa, porque Marte ainda está em Escorpião, conversando com Netuno em Peixes, e esse aspecto ele ainda está trabalhando a cura, o desapego, o perdão de sentimentos, ressentimentos, dores, mágoas, feridas que ainda estão guardadas dentro da gente. Ainda estamos em um processo de cura. Nós também estamos em uma semana de eclipse, de lua eclipsada aí no signo de Touro. Então é aquele eclipse de desapego, de desapegar de sentimentos, de dores, de feridas, de mágoas. Essa semana é uma semana lindíssima para a gente trabalhar junto com todos esses aspectos que a gente vai ter, com esses grandes triângulos acontecendo, super válido para a gente se libertar aí de algumas questões. E quando a Lua entrar aqui no signo de Virgem, também vamos ter aí um triângulo de terra acontecendo. Então, nós vamos ter um grande triângulo de água, um grande triângulo de fogo, um grande triângulo de terra acontecendo no céu. E isso é muito bonito. E aqui é quando a gente vai ter a lua minguante. E a lua minguante em Virgem é purificação, é limpeza, é faxina, é um momento de detox, ainda mais quando a lua ela é minguante. Então a gente vê aqui, olha, a lua fazendo quadratura para o sol. Quando a lua faz quadratura para o sol, que vai estar ali em Sagitário, a gente tem um ângulo de 90 graus e o ângulo de 90 graus para um fechamento de ciclo simboliza a lua minguante. Então nós vamos ter essa lua minguante acontecendo no signo de Virgem, sendo que um pouco antes ali, olha, no dia 26, na sexta-feira, a gente tem aí Saturno conversando de forma muito harmônica com Quirón. E esses dois vão conversar por um longo período aí. A gente vai ter um bom período para poder olhar para as estruturas, não só de Vênus, que a gente está reformando os nossos valores, a gente está revendo e reestruturando os nossos valores, mas também a gente vai poder reestruturar, rever, analisar também as nossas feridas, né? Olhar para a base de onde ocorreram essas feridas, de onde dói, o que incomoda em você, no outro,
E a melhor parte de tudo isso é que a gente tem uma energia sagitariana nesse momento que traz um otimismo, uma visão mais leve para as situações. E mais uma vez dizendo, olhando sempre o copo meio cheio e não meio vazio. Então é muito válido, muito importante a gente aproveitar isso. E essa quadratura que vai acontecer no sábado, a lua minguante que vai acontecer aí nesse sábado na energia de Virgem, é um momento alquímico incrível para a gente soltar sentimentos, crenças, ideais que foram implantados na nossa mente como forma de criação ou de uma estrutura cultural que foi colocado ali. Essa é a ideia, é assim que é. A gente cresceu vendo aquilo, ouvindo aquilo e de repente vem alguém e fala para você, olha, isso aí não tem nada a ver, isso aí é uma crença estrutural que foi colocado na sua cabeça. Vamos rever este conceito, vamos modificar essas coisas, vamos romper esses paradigmas. Aí é Júpiter ali em Aquário convidando para essas mudanças, Saturno em Aquário convidando para essas revisões também, ou seja, é hora da gente olhar para aquelas questões mais profundas. E aí a gente termina a semana com a Lua aí conversando de forma lindíssima com quem? Com Urano, né? A Lua vai estar aqui no signo de Virgem, vai conversar lindamente com Urano e ao mesmo tempo vai conversar com a Vênus, que ao mesmo tempo vai conversar com a Lua, ou seja, nós vamos ter aí o grande triângulo de terra facilitando as mudanças, transformações, reformas, e justamente naquelas estruturas que a gente está querendo transformar ali, ou seja, a gente está já na zona de sombra da Vênus, a Vênus já está mostrando para a gente aonde que as coisas estão capengas, o que precisa ser reajustado, quais são os pilares que estão ali precisando de um reforço, de um acabamento melhor, ou até mesmo de derrubar, sabe, aquele pilar que está ali e fala, olha, isso aqui em 2 anos isso aqui cai, porque foi mal construído, foi construído com material de péssima qualidade, né? Esse relacionamento, esse trabalho, a forma que eu consegui esse trabalho, ou a crença que eu tenho relacionada ao meu trabalho, a minha capacidade como profissional, ou seja, tem 1000 coisas, né, que a gente está revendo, e essa lua aqui vai ser perfeita, ideal para que a gente olhe de forma minuciosa, detalhista para aquelas situações que estão sendo traduzidas aqui pelo nó do norte, lembrando que Mercúrio rege tanto Gêmeos quanto Virgem. Então nós temos aí Mercúrio trazendo sim muitas informações para a gente essa semana, informações, insights que são importantes de serem entendidos, compreendidos. Essas informações estão sendo traduzidas para uma linguagem simples, aonde a gente consiga entender. Se você não entender, é porque você não quer entender. É bem provável que seja isso. Essa não é uma semana em que as informações vão vir com enigmas, com códigos secretos, nada disso. As coisas serão abertas para que a gente simplesmente se liberte, né? Solte essas danadas dessas correntes que estão prendendo a gente a alguma coisa que impede a nossa expansão e o nosso crescimento. E aí nós temos o arcano da semana, e o arcano que saiu aí foi o 10 de paus. O 10 de paus é um arcano que fala sobre muito esforço. É um arcano que fala sobre exaustão. Essa semana ela está pedindo simplesmente para que a gente perceba até que ponto a gente está se cobrando demais. A energia virginiana, que vai fazer quadratura para o Sol em Sagitário, fala um pouquinho desse arcano. É como se a gente estivesse se cobrando muito de algo, se culpando por algo, achando que se a gente não terminar esse trabalho no tempo certo, da forma certa, daquele jeitinho que as pessoas cobram da gente, a gente vai ser desvalorizado, a gente não vai ser amado, a gente pode ser excluído de grupos. Ou seja, sabe quando a gente se esforça além daquilo que a gente consegue, quando a gente se maltrata, se culpa, se coloca um peso desnecessário? É isso que esse arcano está falando. Olha,
cuidado com isso, cuidado com essa sobrecarga. Essa semana é uma semana muito importante para a gente fazer limpeza, para a gente fazer uma purificação, uma faxina, um detox, mas com essa energia otimista para cima, alegre, com uma visão mais ampla do quadro maior, sem se cobrar tanto. Só que isso aqui, olha, se a gente não souber trabalhar, isso aqui pode se tornar isso. Isso pode se tornar um peso, uma semana pesada, de muita cobrança, de muita exigência, tanto exigência de nós mesmos, nós podemos nos exigir demais ou acabar exigindo dos outros uma sobrecarga que de repente essas outras pessoas não estão preparadas ou são capacitadas para carregar. Então é importante a gente ter cuidado com isso, porque isso aqui pode ser muito maléfico para algumas situações e para algumas pessoas, inclusive para você mesmo. Nada que é demais, nada que é em excesso é bom. E isso é uma coisa que é importante a gente levar para essa semana. Não exagere em nada. Leve tudo com leveza, tranquilidade, harmonia, equilíbrio, que as coisas vão dar certo, tá certo? Gente, esse foi o vídeo do céu da semana, lembrando que essa tabela de aspecto eu compartilho com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos, lembrando que as redes sociais estão aqui, tem ali Encontros Astrológicos no Instagram, Facebook, Twitter e também no Telegram, lembrando que eu sempre aviso vocês nessas redes sociais quando eu envio vídeo aqui para o canal, então me acompanhem lá, vejam sempre os stories, que lá nos stories eu coloco ali o link para vocês poderem clicar nesse link e vir direto aqui para os vídeos no YouTube. Ou seja, acompanhe Encontros Astrológicos nas redes sociais, tá bom? E tem minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali Débora Mexica no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e também no Telegram, é só acompanhar aí. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, vai estar em vermelho aí, inscrever-se, clique nesse inscrever-se que vai ficar cinzinho assim. No momento que ficar cinza assim, você vem aqui para o sininho e você aciona esse sininho e pede para YouTube te avisar sempre que eu enviar vídeos, tá bom? E tem essa caixinha aí, seja membro, também abaixo do vídeo, na página principal do Encontros Astrológicos, essa caixinha aí é para você contribuir com esse trabalho que eu faço. Então, se você quiser ajudar aqui, basta você clicar nessa caixinha, que aí vão ter todas as informações de como você contribui, de como você ajuda aqui o meu trabalho, e aí você passa a se tornar membro aqui do canal. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda como membro do canal. E tem o meu site www.deboramexica.com.br. Nesse site tem várias informações aí para vocês, explorem bastante, tá bom? E é isso, pessoal, eu desejo para todos uma linda semana, que a gente possa aproveitar ao máximo, lembrando que eu vou voltar essa semana ainda para falar sobre a temporada sagitariana, mostrando os principais trânsitos, os principais aspectos, as principais energias para os próximos 30 dias, e eu também volto para falar da lua minguante aí que a gente vai ter no signo de Virgem. Por isso, se você não for inscrito, se inscreve aí, tá bom? Gente, desejo para todos uma linda semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só você clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.